Meus irmãos, minhas irmãs, nesse 19º domingo do tempo comum, como sempre a palavra de Deus, como nós cantamos, é sinal de interesse por nós. Qual que é o interesse que Deus tem em nós? Deus tem algum interesse em nós? O interesse de Deus, ou o desejo de Deus, ou a vontade de Deus por nós, é que nós sejamos plenamente humanizados e que dominemos em nós a ganância. O evangelho do domingo passado fala que a ganância é uma idolatria e nós vivemos num mundo que nos ensina, nos provoca, nos chama, nos motiva a sermos gananciosos, a sermos individualistas, a querermos demais, muito mais do que o necessário. Essa é a alma do capitalismo, não é? Criar necessidade em nós e, principalmente, criar necessidade em nós daquilo que nós não precisamos. Quem tem o iPhone 15 quer o 16, e aí a propaganda vai dizer por que o 16 é melhor. E assim, as crianças desde pequeninas já querem e anseiam ter, porque assim você se sente reconhecido, se sente bem, se sente na crista da onda. Por isso, Jesus diz, olha, pequenino rebanho, micro, pequeno, insignificante, estejam atentos, tenham capacidade de discernir, não busquem na riqueza o sentido da vida, não busquem nessa ganância o sentido da vida. Isso está semeado em nós e nós temos que dominar essa forma que passa a ser quase que natural, sermos gananciosos, individualistas, porque nós somos programados para isso no sistema que nós vivemos. Toda a sociedade, na questão ideológica e cultural, e às vezes até educativa, nos prepara para isso, para cada vez ter desejos mais gananciosos. E Jesus nos diz, sejam atentos, tenham uma luz que ilumine, e onde está o seu coração, aí esteja o teu tesouro. O coração no judaísmo não é o sentimento como é para nós, o coração no judaísmo é o sentido da vida, é para onde você orienta a tua vida. Nós dificilmente nos perguntamos para onde nós estamos indo. Nós estamos muito focados no bem-estar do presente. Não importa que a mineração, que a devastação vão inviabilizar a vida das crianças, vão inviabilizar a vida do planeta. Importa agora ganhar muito, ter muito. Então essa riqueza que se busca com tanta avidez, tira de nós a capacidade de discernir. Por isso o texto diz, estejam as lâmpadas acesas, os rins cingidos. Isso quer dizer, esteja preparado para servir. O sentido da vida é servir, não é ser servido. Nós queremos ser servidos por todo lucro, por toda ganância, por todo bem-estar, por toda a aparência nessa sociedade que gosta de espetáculo e que quer que as pessoas também sejam espetaculares. E Jesus diz de uma maneira muito interessante, estejam atentos, estejam conscientes do que está acontecendo, não sejam alienados, não se deixem entorpecer. A ideologia dominante sabe nos entorpecer, sabe nos encantar, sabe nos alienar do sentido da vida. E não é fácil enfrentar tudo isso, é difícil, e nós achamos muitas vezes que a maneira que nós pensamos é natural, é assim mesmo.
E não é verdade. O nosso pensamento, os nossos desejos, as nossas necessidades são muitas vezes manipuladas, fabricadas. Nós vivemos o tempo dos algoritmos que sabem criar as nossas necessidades. Nós fazemos os algoritmos e os algoritmos nos fazem também. Sabem aquilo que nós desejamos, sabe captar e criar desejos em nós. Por isso diz aqui, tenham suas lâmpadas acesas. Qual é a luz que nos ilumina? Que luz que orienta o caminho para nós? Quais são as necessidades que nós vamos tendo? Nós pensamos no bem comum? É um conceito da doutrina social da igreja que desapareceu, não se fala quase mais nisso. O bem comum, isto é, para todos, a partir dos mais fracos, a partir dos pequenos, a partir dos rejeitados. Por isso a nossa sociedade, a nossa cultura vão ficando patologicamente doentes do desejo, doentes do individualismo, doentes pela ganância, vai tirando de nós a saúde mental, vai nos assoberbando de preocupações e de desejos, alguns deles insaciáveis, vai nos seduzindo. Para vencer essa sedução, nós precisamos ter essas lâmpadas acesas e sabemos discernir o serviço. E aqui diz de uma maneira muito bonita que os rins estejam cingidos, porque os discípulos de Jesus, o povo daquele tempo, usavam túnicas até o tornozelo, e quando tinham que fazer algum serviço, tinham que amarrar nos rins e puxar essa túnica para ela ficar mais curta, para poder ter mais movimentos. Por isso que diz, os rins cingidos, preparados para servir. E isso vai ser dito de uma outra forma muito bonita, dizendo, sede como pessoas que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar. E veja a delicadeza, ele vai chegar e vai bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar, não entorpecidos pelo sono, pelas preocupações gananciosas, mas acordados. E aí o que vai acontecer? O Senhor, Ele mesmo, vai cingir-se, fazê-lo sentar à mesa e passando o servirá. É uma coisa ilógica. O Senhor vai voltar da festa de casamento, Ele vai chegar e vai querer ser servido pelos seus empregados, que o estão esperando. E Jesus diz o contrário, o Senhor vai chegar, pedir licença para entrar e cingindo, fará com que todos se sentem como homens livres e passando o servirá. Sabem que no tempo de Jesus e na cultura judaica e romana, os servos não se sentavam. E quando o seu senhor chegava e ia se alimentar, todos tinham que ficar de pé. Ninguém podia se sentar. E como diz o Salmo, ficavam olhando para a mão do seu senhor, para que qualquer gesto que eles fizessem, eles antecipassem. Ele vai pegar esse objeto, você já vai e põe o objeto na mão dele. Era assim que os servidores deveriam de ser. E Jesus diz o contrário, o Senhor vai chegar, bater, e se encontrar os servos despertos, cingindo-se, os fará sentar, e passando os servirá. Jesus inverte tudo.
inverte a ordem e a lógica do poder. A lógica do poder em Jesus é o serviço. A lógica do poder em Jesus não é dominar, não é ser servido, é servir. É difícil de entender isso no mundo de hoje. Um Deus servidor, um Deus cingido que fará sentar e passando pelo meio os servirá. E caso chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes se assim os encontrar. Então o Evangelho nos pede a vigilância, isto é, a lucidez, sem preguiça, sem embriagar-se, porque quando Pedro pergunta da parábola, Jesus, ao invés de responder, diz: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, o encontrar agindo assim, cuidando, servindo e cuidando, atento às necessidades. O Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens, mas diz, e de uma maneira muito severa, porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e esse era um problema dos primeiros cristãos, eles achavam que Jesus ia voltar logo, eles acreditavam que logo Jesus voltaria, e o tempo foi passando, e alguns cansaram de esperar. E começaram a espancar os criados e as criadas, e a comer, beber e a embriagar-se, entorpecer-se, como o da parábola do domingo passado, que teve uma grande colheita e disse: eu vou fazer novos celeiros, vou acumular e aproveitar da vida. E qual é a palavra? Louco, ainda hoje você será chamado. E tudo isso que você conseguiu, para que servirá? Vai ficar para quem? E diz de maneira severa Jesus, aquele empregado que embriagar-se e o Senhor chegar num dia imprevisto, numa hora imprevista, ele o partirá ao meio. E é duro isso, não é? O traidor, aquele que não é capaz de discernir, e nós vivemos esse tempo difícil, às vezes capazes de discernir qual é o caminho que humaniza a vida, qual é o caminho que tira de mim e tira da sociedade e da cultura a perversidade, a ganância, a idolatria. É preciso discernir essa luta que nós vivemos nesse momento, essa luta terrível pelo poder, e movimentada não por motivos somente ideológicos ou políticos, mas por motivos econômicos. Aqueles que se acorrentaram no Congresso Nacional, o motivo deles não é patriotismo, não é defender ideais, é defender poder e modelo econômico. E muita gente embarca nisso, e muita gente acha isso correto, acha que é o caminho mais acertado, e muitos se calam. Veem as pessoas embriagadas pelo poder, inviabilizando a vida de muitos povos, de muitas nações. Nós vivemos um momento terrível porque somos contemporâneos de um genocídio. Nós estamos assistindo pela primeira vez na história da humanidade
um genocídio televisionado, um genocídio em tempo real, diante de um mundo que se cala. É preciso não marcar data para nos rebelarmos e para não aceitarmos a situação difícil que vivemos. Nós estamos vivendo, e todos os dias, pelas mídias digitais, nós vemos quantas crianças palestinas morrendo de fome e de sede, de desnutrição, vendo a violência urbana, vendo a violência no campo pelo agronegócio, vendo a violência nas cidades movidas pela especulação imobiliária e pelos interesses imobiliários. É isso que nos faz ficar calados, que nos faz entorpecidos, embriagados, espancando e aceitando o espancamento dos pobres, o espancamento e o genocídio de um grupo como o povo palestino. E o Senhor, quando vier, partirá ao meio aquele que foi negligente, aquele que traiu o ideal, a vivência da nossa fé e daquilo que na carta aos Hebreus é dito: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. O que nós esperamos? Nós temos que nos perguntar o que nós esperamos. Esperamos o quê? A maior parte de nós não sabe responder, ou responde de uma maneira muito genérica e fica muito solto. Nós temos que saber o que esperamos e como já vivemos, já possuímos aquilo que esperamos. Como é que nós esperançamos? Isto é, já vivemos aquilo que esperamos. E isso é considerado inútil, loucura, desajuste. Querer viver a partilha no momento de acumulação, o perdão no momento de ódio, a pluralidade no momento de querer impor e uniformizar a maneira de pensar. As leituras que nós fazemos nos ensinam, como foi dito aqui no livro da sabedoria. A noite da libertação foi predita aos nossos pais. Como é que nós vivemos essa libertação? Libertação do egoísmo, libertação do individualismo, libertação de um sistema de morte. Nós não temos força para mudar tudo isso, mas temos que ter a coragem de vivenciar a cada dia da nossa vida em algum gesto, que é isso que nós esperamos. Que aquilo que nós esperamos seja a partilha, a misericórdia, a compaixão, vivida com gratuidade, vivida em comunhão. Amém.